quer que nós peçamos e que venha descer fogo do céu sobre essa gente. E aí Jesus disse: não entendais? Vocês não estão discernindo que espírito sois? O Filho do Homem veio não para destruir, mas veio para salvar. Amém? E aí então eles começaram a entender um pouquinho melhor, né, do propósito pelo qual Jesus estava então agora ali. Ele não estava ali para trazer mais condenação, para trazer a condenação sobre todos os homens, não. Ele estava aí como a única oportunidade, o único meio, o único caminho para levar o homem à eternidade com Deus, levar o homem para Deus. Ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Muito bem, então pense na misericórdia de Deus. E hoje nós tivemos pela manhã um culto muito abençoado. Se você não pôde estar aqui pela manhã, eu te recomendo, assista pelo Face. Está gravado, está colocado no Face, né? Se eu não me engano, deve estar aí. Você procura aí no Face, ou veja com quem tem Face, se você não tem, para você assistir a mensagem de hoje de manhã, que foi realmente algo que veio da parte de Deus, tá certo? Foi algo muito especial. Nós demos aí um parêntese, porque estamos aí vivendo também uma série de mensagens sobre o tabernáculo, mas hoje pela manhã Deus nos orientou, nos guiou para termos outra mensagem, e vamos dar continuidade nos domingos de manhã sobre essas mensagens que falam sobre liberdade, né? Ser livre. Então venha no próximo domingo de manhã, esteja aqui no próximo domingo pela manhã, para você estar dando continuidade a essas mensagens. Se você anseia, deseja ser livre, essa mensagem é para você. Eu tenho certeza que todos nós desejamos ser livres. Ninguém nasceu para ser escravo, amém? Diga para o seu irmão que está perto de você: ninguém nasceu para ser escravo, você nasceu para ser livre. Aleluia! E as pessoas, pela manhã nós falamos, as pessoas elas lutam com todas as suas forças para ter liberdade. E em questão até, eu falei pela manhã isso, em questão até entre escolher a liberdade e permanecer vivo, muitos escolheram não serem escravos, e por não quererem ser escravos, deram cabo de sua própria vida, se mataram, com a possibilidade iminente, real, de serem escravos. Essas pessoas deram cabo da sua própria vida. É errado? Olha aí, eu não sou juiz para isso, irmãos. Eu não tenho capacidade de julgar essas coisas. Entendeu? Eu não tenho capacidade para julgar decisões e decisões tão complexas que só Deus pode julgar essas questões aí, não é? O que as pessoas pesam, o que as pessoas priorizam, o que está mais forte no coração delas, realmente é o coração delas, e a liberdade está em um dos primeiros anseios do ser humano. O primeiro anseio do ser humano é ser livre, e o diabo sabe disso, e o diabo vai usar essa situação até para tirar pessoas de suas famílias, tirar jovens do convívio familiar com a mentira de que eles não são livres e estão presos, não é? Na sua família, preso nessa situação. Não, o amor não escraviza, o amor conquista, certo? E o amor sempre dá a escolha, sempre dá a possibilidade da escolha. Por isso que Deus deu a possibilidade do homem pecar, porque Deus não queria escravos nem marionetes. Próximo domingo, que hora começa a nossa programação? No próximo domingo, 9 da manhã, em nome de Jesus. Mas presta atenção, terça-feira nós temos culto também aqui na igreja.
terça-feira, 19 horas, nosso culto de oração, agir de Deus. Venha colocar seus alvos, seu pedido diante de Deus, pedir por cura, libertação, transformação, provisão de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, a luta que você está vivendo, mas eu sei que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Então venha estar aqui, terça-feira, 19 horas. Na quinta-feira nós estamos aí em um tempo aí paralisado nas orações às 7h30, não estamos tendo oração às 7h30, vamos voltar quando tiver os cursos do SESC. Nós temos aí ofertado à comunidade, qualquer pessoa da comunidade, cursos do SESC. Então quando o curso do SESC começar, a gente vai estar então tendo aí os cursos do SESC e as orações 7h30. Próximo sábado nós vamos ter aí o culto das mulheres. E que mulheres guerreiras são essas que temos aqui em Peniel, amém? Você é mulher de Deus? Você está nessa igreja? Então olha, você é guerreira. As outras também são, eu sei, mas eu tenho que, puxar a sardinha para o meu lado agora. Nesse sentido, eu tenho que elogiar as mulheres de Deus que estão aqui. Vocês entendem e me dê licença para isso. Não vou nem pedir desculpa nem perdão, não. Me dê licença para isso, porque de fato as mulheres daqui são guerreiras. E elas vão estar aqui 18h30, em nome de, porque elas são guerreiras, E elas são mesmo, que têm lutado pelas suas famílias, têm lutado pelos seus filhos, e não têm desistido de amarem a Deus sobre todas as coisas. Então vem estar próximo sábado, você, minha irmã, 18h30. E os homens de Deus, ajudem as suas esposas, vão cuidar dos filhos pequenos, vão cuidar da casa. Aproveita, dê uma arrumaçãozinha na casa, coloca lá uma flor. Não sei se eu vou fazer isso não, viu, irmãos? Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu dou a sugestão, não é? A cara queima, Agora até eu fiquei com a cara queimando. Mas é verdade, às vezes a gente tem boas ideias, mas a gente não coloca em prática. Eu tenho muitas boas ideias, mas é uma batalha para colocar elas em práticas. Eu tenho que lutar contra isso, porque você também, creio que é assim, você tem boas ideias, mas você encontra dificuldade para colocá-las em prática, começando com você mesmo. Então, os homens, a sugestão: arrume a casa, coloque lá um vasinho com uma flor, sei lá, arrume a mesa, coloque um vasinho com uma flor, mesmo que não dê para arrumar a casa, mas pelo menos algum diferencial. Faça um diferente, surpreenda a sua esposa. Ela está orando por você, ela está clamando por você, ela está orando e intercedendo. Então também faça um mimo, é assim que fala, Faça um mimo. Vocês estão quietos demais. Faça um mimo, é isso que vocês falam assim? Pronto. Os filhos também podem fazer isso com suas mães, Sua mãe vai vir para o culto, faz uma surpresa para ela quando ela chegar. Ela vai estar trazendo a bênção de Deus, e que bom que ela chegar em casa e encontrar mais ainda o lugar abençoado, do jeito que ela gosta. Eita, do jeito que ela gosta é difícil, mas vá tentando, quem sabe você consegue, em nome de Jesus. Então próximo sábado, 18h30, culto com as mulheres, e domingo eu já falei, pela manhã, vem estar aqui em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Abra a sua Bíblia em Hebreus. Nós temos muita coisa hoje, Hebreus capítulo 4, e na verdade a gente tem aí vários momentos de oração hoje e informação. Eu também quero pedir que os irmãos nos ajudem na divulgação da campanha Nota Premiada. Nós ficamos com 7.000 pontos, eu falo nós, o Desafio Jovem Peniel. Ficamos com 7.000 pontos, o alvo era 10, Falhamos por 3.000, 2.000 e fração, 2.900 e fração, e na verdade esses 7.000 pontos já nos garantiu algum recurso. Lógico que a gente só vai receber daqui 2 anos, 3 anos, sei lá quantos anos, mas vai receber, vai demorar, mas recebe. Então você que nos ajudou na campanha Nota Premiada, cadastrando-se no site da Cefaz,
continue pontuando. Eu vejo aí que as pessoas esquecem de pontuar. Eu muito difícil esqueço. Não, às vezes esqueço. Às vezes a correria me impede de dar o CPF. Mas eu procuro, eu creio que 90% do que eu compro, eu coloco o CPF na nota. Uma coisa aqui ou ali, besteira, que às vezes eu não consigo colocar, não dá tempo. Mas um pão que eu compro, 10 pães que eu compro, eu peço nota fiscal. R$1 que eu gasto e que ali emite nota fiscal, cupom eletrônico, eu coloco a nota fiscal. Porque é em torno de quase R$1. Cada nota pontuada, você está lembrando, eu vou dar o CPF porque eu vou doar quase R$1 para o Desafio Jovem Peniel. Se você cadastrou o Desafio Jovem Peniel como seu parceiro, onde você vai estar ajudando. E além disso vai estar concorrendo a R$1 milhão. Oh, maravilha, né? Para quem ganhou. Mas concorrer, todo mundo concorre. Quem vai ganhar, só Deus sabe. Então nos ajude nisso. Amém, igreja? Nos ajude nessa divulgação. Em nome de Jesus. Vitor, cadê? Se apresente, Vitor. Levante a mão bem alta aí, as duas mãos, balance. Pode procurar o Vitor e fazer o seu cadastramento. E não fique mais em pecado. Em nome de Jesus. Amém? Todos acharam Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Diga isso que é importante. Jesus não pecou. Achei fraco. Jesus não pecou. Melhorou, amém. Diz ainda: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Verso 16, novamente diz: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pai querido e eterno Deus, fala ao nosso coração. Pai, Tu sabes que carecemos da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, se revela em nós. A Tua palavra é a Tua glória na nossa vida. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos. E, ó Deus, que caminhos são os nossos? Nós queremos que os nossos caminhos não sejam os nossos caminhos, mas queremos que o Teu caminho seja o nosso caminhar. Em nome de Jesus, Pai, fala ao nosso coração e leva-nos, ó Deus, a compreender, Senhor, o quão é importante o sumo sacerdote e a função do sumo sacerdote, que é Jesus, na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Nós temos sumo sacerdote, querido. A igreja do Senhor Jesus, ela não está sem um sumo sacerdote. Hoje em dia, em Israel, onde deveria existir os sacerdotes e o sumo sacerdote, não tem mais. Desde o ano 70 depois de Cristo, houve a destruição do templo, e junto com a destruição do templo, não se ouve ali, né, a continuação do ofício sacerdotal. Os sacerdotes propriamente dito, desapareceu a sua função, e aí foi então se tornando, a sinagoga continuou a existir, né, desde a época de Jesus, havendo a sinagoga passou a existir entre o período ali, né, de 400 anos antes de Cristo até Jesus, e em alguma ocasião ali, eu não posso precisar, que começou a necessidade de ter a sinagoga. O que era a sinagoga? Era um lugar onde os judeus se reuniam, que não era o templo.
Era um lugar onde os judeus se reuniam para ler a Torá, ou ler a lei. Por ocasião onde os judeus foram levados cativos para a Babilônia, e alguns judeus também foram levados para outros lugares, como os samaritanos, que eram judeus, ainda que cheios de miscigenação, eles sofreram uma mistura com outras raças. Então eles também tentaram perpetuar o ensino da palavra. Mas os judeus, os que vieram da Judéia, os que são da tribo de Judá, por isso também são chamados judeus, você tem então aí essa questão, onde eles implantaram sinagogas na cidade onde eles habitavam, para ensinar a palavra, para estarem ali guardando o sábado e assim por diante. A sinagoga continuou, sofreram a diáspora, depois dos anos 70, sofreram a diáspora, os judeus foram espalhados, perderam sua identidade local, de terra local, de território, eles não tiveram mais nação, eles foram espalhados para o mundo inteiro, da Rússia à Europa, e muitos outros lugares, e eles implantaram então a questão da sinagoga, para estarem lendo ali os pergaminhos, estarem trazendo os conceitos do Velho Testamento, e vivendo assim as festas judaicas, etc. Tudo isso aconteceu até o ano de 1948, quando eles receberam a bênção de Deus, para voltarem para a sua terra. E é lógico, os judeus sonham em reerguer, levantar o templo, eles sonham em levantar um novo templo, que seria o quarto templo. Já houve 3 templos, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes, sobre a ordem desses homens, né? A gente fala que houve o templo de Salomão, de Zorobabel e Herodes, porque houve ordem deles, eles que trouxeram essas ordens para que fossem então assim levantado os templos. Herodes ajudou a levantar e reerguer e reestruturar, reformar o templo que tinha sido destruído na época lá da invasão dos babilônicos. Agora então, o que acontece? Aliás, foi depois, o segundo templo foi reerguido por Zorobabel, e aí fez ser destruído depois ali para o Império Romano, e agora eles levantaram novamente. O Império Romano destruiu 2 vezes o templo, pra você ter uma ideia. Agora então, o templo estava ali, na época de Jesus, havia toda a função sacerdotal, mas para ser sumo sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Quantas tribos o povo de Israel foi constituído com quantas tribos? 12 tribos, que são os 12 patriarcas, filhos de Jacó. Você está prestando atenção? Amém? Então o povo de Israel foi constituído por 12 homens, ou 12 patriarcas, e essas 12 tribos tinha suas funções. Uma delas não recebeu herança na terra prometida, a tribo de Levi. A tribo de Levi foi separada como um referencial à consagração dos primogênitos. Quando na 10ª praga Deus enviou sobre o Egito a morte dos primogênitos, milhares morreram dos egípcios, mas do povo de Israel não, foram poupados, de todas as tribos. Agora eles estavam na sua terra, e Deus então separou uma tribo inteira, como referencial a isso, que seria a consagração, como se fosse a consagração de todos os primogênitos, de todas as tribos, as 12 tribos. A tribo de Levi não recebia herança entre seus irmãos a nível de terra, a herança deles era o Senhor. E dessa tribo, todos eles estariam para servir o povo, para servir no templo, que era muito serviço. E dessa tribo foi separado uma casa, a casa de Arão, e somente da casa de Arão que podia ter o sumo sacerdote e os sacerdotes. Os sacerdotes só poderiam ser levantados da casa de Levi. Mas aqui diz que Jesus é quem?
Ele é o que? Nosso. Ele é o que? Para todo aquele que crê. Sumo sacerdote. Ele é aquele que faz a função do sumo sacerdote, a função sacerdotal. Jesus, ele tem o tríplice ministério que a gente chama, o tríplice ofício. Ele é rei, ele é profeta e ele é sumo sacerdote. Tudo aquilo que é no Velho Testamento é real em Jesus. Jesus, ele foi tipificado nos reis, principalmente Davi. Ele foi tipificado no sumo sacerdote. Ele foi tipificado nos profetas, como o caso de Moisés. Você tem Jesus tipificado em todo o Velho Testamento, ou seja, o Velho Testamento todo, em tudo que ele é, tipifica Jesus, mostra e aponta para Jesus. Isso é algo tremendo. Quando você lê o Velho Testamento com desejo de conhecer a Jesus, no Velho Testamento você vai ver Jesus no Velho Testamento. Você vai ver Jesus no templo, como nós falamos semana passada. Você vai ver Jesus ali no tabernáculo, na mobília do tabernáculo. Você vai ver Jesus da entrada do tabernáculo até o mais interior do tabernáculo, na Arca da Aliança. Você vai ver a manifestação da glória do Filho de Deus no povo de Israel, nas vitórias de Israel, nos milagres que Deus trouxe a Israel, na manifestação do poder e da glória de Deus na vida do povo de Israel, porque este povo não foi levantado ou não passou a existir pela vontade humana. O povo de Israel existiu pela vontade única e exclusiva de Deus. Foi Deus quem criou Israel. Foi Deus quem fez com que Israel existisse, a partir a nível de semente, descendência, a partir de Isaac. Deus chamou Abraão e deu a ele um filho na sua velhice, aos 100 anos. Se Isaac não tivesse nascido, o povo de Israel não existiria. Em Isaac, Deus fez um povo inteiro. Por isso que Isaac simboliza e tipifica Jesus, porque em Jesus todos os filhos de Deus, todas as pessoas que se convertem, que creem no Senhor Jesus, que se entregam a Jesus, podem serem feitos filhos de Deus. O próprio Isaac foi ofertado simbolicamente no mesmo monte onde Jesus seria 2000 anos depois sacrificado, onde Jesus se deixaria ser sacrificado. Isaac ali simbolicamente foi sacrificado pelo seu pai, ainda que não tenha descido o cutelo. Em Gênesis 22 declara que Abraão estava para descer a faca, o punhal, no peito do seu filho. Mas Isaac, que coisa tremenda, na obediência ao seu pai, em momento nenhum buscou se salvar, ir contra seu pai. Todos nós lutamos pela sobrevivência, pela vida. Se estamos em uma situação de perigo, a gente foge do perigo. Se alguém está se afogando, ele vai lutar com todas as suas forças para sobreviver e não morrer. Ele vai lutar pela sua vida. Isaac não lutou pela sua vida, mas como uma ovelha ou como um cordeiro, foi e obedeceu seu pai e se deitou naquele altar de pedras, esperando o seu fim, em obediência incondicional ao seu pai Abraão. Esperava o punhal descer sobre si, crendo que Deus faria um milagre, porque ele compartilhava da fé do seu pai. Filhos, compartilhem a fé salvadora que seu pai tem, que a sua mãe tem, a fé que os seus pais tiveram e têm em Jesus. Compartilhe isso, receba isso no seu coração, aceite, viva esta mesma experiência de fé.
Porque Isaac compartilhou essa experiência de fé com seu pai Abraão, porque seu pai Abraão cria que mesmo que ele descesse o punhal e matasse o seu filho, Deus era poderoso para ressuscitar seu filho depois de morto, mesmo sangrando, mesmo com o peito furado, coração furado. A fé de Abraão era tremenda no seu Deus, que ele cria dessa forma. E assim, você vê que Isaac, antes deles descer o punhal, Deus disse para ele, o anjo do seu brador disse, não faça nenhum mal ao teu filho, porque agora sei que me amas, e que não me negaste o teu único filho. A partir de hoje és pai da fé, pai de nações. Em Isaac, você vê simbolicamente a pessoa de Jesus, só que não como Isaac, que foi ali livre da morte. Jesus morreu mesmo, foi crucificado para a sua salvação, para a salvação de todo aquele que crê. Por isso Jesus está escrito aqui que ele é o sumo sacerdote, mas ainda não expliquei como ele pode ser sumo sacerdote se ele não veio da casa de Arão, ele era da casa de Davi. Da casa de Davi viriam todos os reis de Israel, de Judá no caso, mas da casa de Levi que veriam, da casa de Arão, da tribo de Levi que veriam os sumos sacerdotes e os sacerdotes. Como Jesus poderia ser sacerdote, sumo sacerdote, conforme o Novo Testamento, se ele não veio da casa de Arão? Há uma explicação para isso? Há no próprio livro de Hebreus, capítulo 7, rapidamente, veja então, leia na sua Bíblia, e se você puder, leia em casa também, confirmando toda a leitura do capítulo. Diz o texto aqui, querido, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, da mesma época de Abraão, ele foi ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Olhe bem, Melquisedeque era rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo, quando ainda não tinha nem nascido Arão, não tinha ainda a função sacerdotal em Arão, e agora então, esse rei de Salém, chamado Melquisedeque, sacerdote também, abençoou a Abraão, e Abraão separou o dízimo de tudo, separou o dízimo de tudo e deu a ele. Olhe bem, veja o verso 2, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai era Melquisedeque, não fala de quem era o pai. Sem mãe, sem genealogia, não fala de que nação ele era, da época de Abraão, não fala nada disso. Não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhança a quem? Ao Filho de Deus. Esse Melquisedeque que aparece lá no Velho Testamento, esse Melquisedeque, sacerdote, parece que é um acaso. Não existe acaso na Bíblia. Tudo tem um propósito de Deus, tudo aponta para Jesus. E esse então Melquisedeque diz aqui que ele veio como semelhante ao Filho de Deus, que permanece sacerdote perpetuamente. Continue. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui, está prestando atenção? Veja, versículo 6 agora, entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior.
Melquisedeque, nesse sentido, ele é superior a Abraão, porque ele está prefigurando o próprio Senhor Jesus. Continue, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Verso 8, aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, se sacerdote perfeito estava na pessoa de Levi, que então esse sacerdócio estava abaixo ainda de quem? De Melquisedeque. Continue, veja, no qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu. Pulei aqui, né? Espera aí. Versículo 7, capítulo 7, versículo 11. Mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Jesus, vou pular aqui um pouquinho, vamos lá, deixa eu tentar pular aqui, porque senão você vai, versículo 15, e isto é ainda muito mais evidente, quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído, não conforme a lei, de mandamento carnal, mas segundo o poder da vinda indiscutível, portanto se testifica, tu és para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você já ouviu falar isso? Quem já ouviu falar sobre isso e não entendia? Por que Jesus, o que é essa ordem de Melquisedeque? Agora você já sabe. Jesus é o nosso sumo sacerdote, querido. E como sumo sacerdote, qual é a função? Qual é a função do sumo sacerdote? O sumo sacerdote, no dia da expiação, em Levítico capítulo 16, fala que ele então se aproximava do altar do incenso, e ali ele colocava incenso pela manhã, e então de tarde também ele colocava incenso todos os dias, mas no dia da expiação, ele pegava aquele incenso, colocava no incensário de ouro puro, e ele entrava para dentro do véu. O véu do tabernáculo que separava o santo lugar do lugar santíssimo, e ali no lugar santíssimo ele oferecia a Deus incenso puro, e ele oferecia incenso onde estava a arca da aliança, para que a fumaça do incenso cobrisse o propiciatório, que era a tampa, a cobertura da arca. O que isso tem a ver com você e comigo? O que o Velho Testamento, o que Deus fala e revela através disso, que está lá no Velho Testamento, que nós não fazemos mais isso. Isso revela você. O incenso é você, o seu coração, as suas orações, são as suas orações. Alguém gostaria que Deus ouvisse a sua oração? Tudo o que você pedisse, Deus te concedesse? Quem não gostaria disso? Isso é até um poder demasiadamente grande, não? É ou não é? Imagine alguém que tenha a graça de tudo quanto ele pedir, Deus concede. Isso é um grande poder ou não é? Me digam. Aí ele ele era um jogador de futebol, por exemplo. Um jogador de futebol, e ele peça: Deus, eu quero ganhar esse jogo. E aí Deus vai e concede o que ele pediu. E ele disse: Seu Deus, eu quero nunca mais perder jogo nenhum. Que poder ele não teria, não? Oh Deus, eu quero hoje comer caviar. Que bom seria, não?
Ou então ele diz: Senhor Deus, eu estou cansado, estou enjoado de comer caviar. Eu quero fazer uma viagem para a Europa. 0,800. Oh, levanta alguém para pagar para mim. Não é? E aí a coisa acontece, não é? E assim todas as coisas que a pessoa desejar, todos os luxos, os mimos, toda a fortuna, ou fama, ou riqueza, o que for, o que seja, Deus vem como o gênio daquela história de Aladim, vai e concede a ele. Será que é assim? Será que é dessa forma que a coisa anda para com Deus? Será que é isso que acontece no coração de alguém que foi salvo e liberto e conquistado no amor de Deus? De forma nenhuma, é óbvio que não. Mas, se você ler o texto, olha o que disse Jesus aí em João, próprio livro de João, capítulo 14. Veja se não é algo interessante de se pensar. João, capítulo, deixa eu confirmar aqui, 14, ele começa dizendo acerca então aí, diz: nós guardamos a sua palavra. Veja o versículo 26 ainda: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho, o quê? Do que eu tenho o quê? Do que eu tenho passado, do que eu tenho dito, do que eu tenho falado. Vocês vão aprender as coisas que eu vos tenho falado. Muito bem. Agora no capítulo 16, deixa eu ver aqui, onde Jesus disse: tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos concederá. É o capítulo 14 mesmo. 14 quanto? 13. É o 13, eu ouvi isso mesmo? É isso mesmo. E tudo quanto pedires em meu nome, olhe bem quando ele começa: tudo quanto pedires em meu nome, isso que? Acaba por aí? Ah, mas tem uma coisa interessante, não é não? Olha o texto, olha o texto, olha o texto, querido. Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Acaba por aí, é uma vírgula, não ponto. Na sua Bíblia e na minha está assim: a fim de que o Pai seja glorificado no... então não é para a sua glória, não é para que você fique sempre levantando taça, e não é para que você fique desprezando os outros que ficam em segundo lugar, não é para que você esteja no palco e ele na plateia. É para glória de quem? De quem? Se você guarda a palavra do Senhor, você vai querer glorificar a Deus, e não glorificar a si próprio. Porque o crente parece que está esquecendo que ele vive para a glória de Deus. O crente não vive para estar no palco, e o altar não é palco. O altar não é palco nem para os cantores gospels. Se eles estão fazendo do altar um palco, é eles e Deus. Deus vai disciplinar. Como tem disciplinado? Há muitos por aí, tenho certeza. Não cabe a mim fazer isso, porque isso é obra de Deus. A mim cabe vigiar, orar, para que eu não caia em tentação. Aquele que pensa estar de pé, vigie para que não... Olhe para o seu irmão e diga: você pensa que você está de pé? Vigie, para que não caia.
Porque é muito fácil cair, irmãos. Basta estar de pé. Alguém caído cai? Não tem como cair, já caiu, está caído. Mas quem está de pé é que tem que se preocupar em não cair. Porque quem já caiu tem que levantar. E é fácil cair, como eu estou falando. Por isso que nós temos sumo sacerdote, querido. Esse sumo sacerdote nos ajuda. A função sacerdotal de Jesus é receber as suas orações, para que você seja mais santo, para que você seja mais de Deus, para que você possa buscar mais ao Senhor, para que você possa ser mais livre na pessoa de Deus, para que você seja liberto de tudo aquilo que te prende neste mundo ainda, aquilo que está aí destruindo a sua fé, destruindo o seu amor para com Deus, seu amor para com as pessoas, tudo aquilo que tenta te afastar do amor de Deus. Você lutar em oração, para que jamais e nada te afaste do amor de Deus, porque de fato é verdade, nada irá nos afastar do amor de Deus, é só você não permitir. Só você não permitir, e nada irá te afastar do amor de Cristo. Ninguém neste mundo, nem no mundo por vir, né? Ou no mundo espiritual, as coisas espirituais, demônios, mesmo que venha 1 bilhão de demônios contra a sua vida. Olha que eu falei 1 bilhão, hein? Você já viu aquele monte de gente que fica montado em cima do outro para brincar, para bater, sei lá? Está brincando? Não tem como a pessoa se levantar aí, tem um monte de gente ali. Agora, imagine 1 bilhão de demônios vindo contra uma só pessoa. Como aquela pessoa terá o escape? É só Deus levantar o dedinho mindinho dele. É só Jesus levantar o dedinho mindinho dele. Quando Deus levanta o dedinho mindinho dele, os demônios tudo caem. Acabou. Não é? Amém? É só Deus levantar a mão para te abençoar, e os demônios são completamente afastados da sua vida. Nada, diz a palavra, te afastará do amor de Cristo. Não é tribulação, não é sofrimento, não é enfermidade, não é nada que irá te afastar do amor de Cristo. Por quê? Porque você confia que o sangue de Jesus tem poder para te salvar, para te libertar. É o poder do sangue de Jesus, não sou eu. Teve uma pessoa que comentou comigo, estava comentando comigo, agora eu não me lembro mais quem é, graças a Deus, porque também não tem nem como eu pensar aqui que estou dizendo algo para essa pessoa que nem sei quem é mais, mas ela disse que há uma situação lá na família, agora eu lembrei a pessoa, não está aqui, há uma situação na família, dessa família, onde pais de santos já foram na casa para tentar trazer algum tipo de alívio para essa família, que está passando problemas sérios, opressões malignas, sofrimento maligno, e aí vários pais, já pais de santo que eu estou falando, mãe de santo, fazendo trabalho e nada. Aí na minha mente eu pensando, olha, a pessoa falando e eu na minha mente, olha como é que é a coisa. Mas porque se fosse um filho de Deus lá, acabava com isso. Mas só que não foi assim que eu pensei, eu vou falar claramente. É porque eu não fui lá. No nome de Jesus, mesmo assim, olha como é que é sério. Aí eu caí em mim mesmo, falando, não sou eu não. Qualquer pastor, qualquer crente, chegando lá no poder do nome de Jesus, repreendendo aquela obra maligna, a obra maligna ia ter que sair. Porque não sou eu, ou nenhum desses outros, que chegando no lugar, tem poder para trazer libertação. É por causa do nome de Jesus. E o diabo nos tenta na soberba. O diabo, o nosso próprio coração, nos tenta na soberba. E aonde entra a soberba, entra o quê? Ruína,
A soberba precede a queda. Você já viu várias pessoas que se perderam por causa da soberba? E que não deixaram a soberba e hoje estão vivendo misérias, destruição e situações terríveis, tudo porque não desceu do pedestal. Eu mesmo, enquanto a pessoa falava, eu comecei a refletir em tudo isso rapidamente, repreendi essa obra, porque qualquer um que chegue a repreender a obra demoníaca, no nome de Jesus, este nome tem poder. É o que disse o apóstolo Pedro. Por que vocês estão olhando para mim? É o nome de Jesus que fortaleceu este que estava aqui, paralítico há anos e anos. O nome de Jesus fortaleceu este homem, ele lhe deu saúde plena, e ele era paralítico há 42 anos, não andava há 42 anos, pernas mirradas, pernas atrofiadas, ossos retorcidos, ossos todos eles deformados. Em uma só palavra de Pedro: olha para nós, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Estendeu a mão para ele e disse: levanta-te e anda. Imediatamente aquele homem que era 42 anos paralítico se levantou. Como? Não sei, milagre, ação de Deus, poder de Deus. Deus deu uma unção para a vida de Pedro, a mão dele fluiu um poder tremendo e chegou até seus pés, e as suas pernas esticaram, os seus ossos foram curados, restaurados, sem passar anos e anos por fisioterapia. Aquilo que não tinha naquela perna, meniscos, cartilagem, músculo, tudo ele foi bombado pelo Espírito Santo. Eu não queria falar não, mas é para você entender. A perna daquele homem foi totalmente reconstruída, restaurada a uma saúde plena, ossos, músculos, nervos, todos os membros inferiores às suas pernas, e ele pôde então levantar isso em questão de milésimos de segundos. Ele se levantou e começou a correr e a pular, e a fazer algo que ele nunca tinha feito. Entrou dentro do templo, para adorar ao Senhor. Ele não podia entrar dentro do templo, nem no átrio ele podia entrar, porque ele era imperfeito. Não se podia entrar pessoas paralíticas, cegas, imperfeitas dentro do templo. Não era discriminação, hoje seria, não era discriminação, é porque dentro do templo tem que entrar aquele que recebeu o poder de Deus, que foi curado. Ele entra no templo para ser curado. Na eternidade, todos nós seremos em Cristo perfeitos, sem imperfeição. Glória a Deus foi muito pouco. Glória a Deus foi muito pouco. Tira seus óculos aí, querido. Tire seus óculos e veja. Realmente eu tenho que dar muito glória a Deus, porque eu não vou ter dificuldade de enxergar, eu vou ter uma visão melhor que de águia. Tira seus óculos e dê glória a Deus. Estou falando sério. Você acha que eu estou brincando? Tira os seus óculos aí. Tira os seus óculos e enxergue. Aqui está enxergando alguma coisa? Está vendo direitinho lá? Mas na eternidade você vai ver, a quilômetros de anos-luz, há anos-luz. Não é olho de águia não, é olho de telescópio Hubble. Ou você não crê que a perfeição de Deus vai estar sobre a sua vida, a glória de Deus vai estar sobre a sua vida? Aleluia! Agora melhorou, glória a Deus. Então mandando bem glória a Deus, bem forte então, 1, 2, 3, glória a Deus! Pois é, eu falei só dos olhos. Imagine as pernas. Imagine aí você que olha para suas pernas. Não aguento mais nada. Sobe um pouquinho de escada. Não aguento mais nada. Os mais jovens, não tem problema. Vai lá na frente, você vai ter. Aí você vai me dizer: pastor, prefiro estar na glória logo, viu? Não estou aguentando mais aqui, viu? Quando você tiver 50 anos, 100 anos, vai me dizer isso. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, querido.
a glória de Deus neste lugar, a unção de Deus neste lugar, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele nos socorre na nossa fraqueza, ou nossa dificuldade de enxergar, de ter discernimento das coisas, a nossa dificuldade de sermos pacientes, a nossa dificuldade de perdoar a nós mesmos, perdoar a outros. Jesus, Ele nos socorre na nossa fraqueza, porque Ele é um sumo sacerdote que sofreu todo tipo de tentação, e Ele sentiu a fraqueza humana, porque Ele ficou 40 dias sem comer, Ele sentiu fome, Ele sentiu sede, Ele sentiu sono. Ele é poderoso e pode se compadecer de nós na nossa fraqueza. Quando você se sente fraco, quando você se sente debilitado mesmo, incapaz, quando você não tem controle da situação à sua volta, você perde até o controle emocional, mental, Ele te compreende, Ele te ama, e Ele só quer que você se volte para Ele, porque quando você se volta para Ele, Ele te socorre, Ele te atende, Ele ouve a sua oração, porque o sumo sacerdote, a função dele é levar o incensário para dentro do santo dos santos. Ele leva as orações para a presença de Deus. Por isso que está escrito em 1 João, que nós temos advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Essa é a função principal do sacerdote: interceder. O sacerdote leva os homens a Deus. Essa era a função dos sacerdotes no Velho Testamento, e essa continua sendo a sua função perante Deus, a minha e a sua, de levar outras pessoas a Deus, pela oração, pela intercessão no nome de Jesus, sendo nós mesmos também, temos nós mesmos necessidade de termos intercessores por nós, e o maior de todos os intercessores, Jesus, homem, aquele que intercede por nós junto a Deus, o único que intercede por nós junto a Deus, segundo o próprio apóstolo Paulo, em Timóteo diz, que nenhum outro, não há outro intercessor, só há um intercessor entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5, se eu não me engano. Somente Jesus, Ele intercede, tem poder para interceder por nós. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou, porque Ele está à destra do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque Ele morreu na cruz do Calvário por você, e ninguém mais fez isso. Ninguém mais fez isso. Ninguém da sua família, nenhum dos apóstolos fizeram isso e nem poderiam fazer, nem da família de Jesus. Ninguém mais tem poder, dignidade, autoridade para interceder junto a Deus Pai. Só Jesus, porque é isso que a Bíblia diz, porque é isso que Deus fez. Homem nenhum, pessoa nenhuma poderia se colocar junto a Deus para interceder por nós. Ele ia dizer: cadê o sacrifício? Você fez algum sacrifício sendo você perfeito, sem pecado? Não, você tem pecado, seu sacrifício está inválido. Jesus foi o único que sem pecado se ofertou por nós. Uma oferta a ser aceita por Deus é a oferta sem pecado, perfeita, pura, em santidade, senão Deus não aceitaria. Por isso Deus recebe a intercessão de Jesus, Deus Pai recebe a intercessão de Jesus. Por isso que nós precisamos orar em nome de Jesus, e quando orarmos, sempre orarmos em nome de Jesus. Ele é o seu sumo sacerdote, Ele é hoje o único sumo sacerdote, não existe nenhum outro. Oh, quem eu posso dizer, ai daquele que usurpar esse título, porque hoje há quem ainda
tem a ousadia de dizer que tem o título de sumo sacerdote. Como apóstolo, tudo bem, pode se declarar apóstolo, pode se declarar pastor, e que seja realmente, pode se declarar profeta, pode se declarar missionário, e que seja verdadeiramente, pode se declarar sacerdote, que seja verdadeiramente então sacerdote, mas sumo sacerdote, nenhum, nem sumo pastor, porque nós temos um sumo pastor, pastor dos pastores, pastor de toda a igreja no mundo inteiro, a igreja de Cristo. O seu pastor é o bom pastor, o sumo pastor. Eu posso dizer que eu sou pastor? Posso. Recebi a unção? Recebi de Deus, confirmada pelas mãos de outros pastores e da igreja, onde eu fui consagrado, com temor e tremor, mas jamais sumo pastor. Um pastor pequeno, cooperador do sumo pastor. Isso é que são todos os pastores. Somos imperfeitos, mas servimos à perfeição, e temos que buscar isso. Feche os seus olhos. Esta noite nós estaremos orando para que você venha ser ajudado nas suas fraquezas pelo sumo pastor. E eu irei ungir aqui nesta noite também você que deseja servir aos seus irmãos, como diz lá em Pedro 2:9, nós somos geração eleita, raça reino sacerdotal, povo adquirido, para manifestar a riqueza, a glória, as maravilhas do Senhor Deus. Nós somos um povo que Deus tomou para si como propriedade exclusiva, e nós voluntariamente aceitamos. Por quê? Porque Ele nos conquistou em amor. Querido, Jesus me ganhou, me conquistou, porque Ele demonstrou o amor dele por mim. Eu não me converti, eu não fui para a igreja porque fui convencido ideologicamente, filosoficamente, ou convencido por uma doutrina. Eu fui para a igreja, eu me converti porque Jesus se revelou a mim, se manifestou a mim em seu amor. Ele me converteu a Ele mesmo em amor, e grande é este amor. O sangue dele veio, a unção dele veio, o seu Espírito veio sobre a minha vida, e tudo isso me ganhou, me salvou, porque eu estava perdido, um adolescente perdido, confuso, cheio de ideologias na cabeça, cheio de orgulho no coração, soberba, cheio de incredulidade para com a Bíblia, para com as coisas de Deus, para com a igreja do Senhor Jesus. Eu era um perseguidor da ideologia, ideologicamente falando, eu era um perseguidor, eu era contra a igreja, eu não aceitava a igreja, eu não iria para a igreja, nem que me pagassem, eu iria, mas o Senhor me resgatou fora do templo edifício, mas Ele me resgatou em seu amor, e Ele se tornou para mim tudo. Jesus é tudo para você? Eu me lembro de uma oração que eu fiz dentro de uma daquelas salas do seminário lá em Belo Horizonte, na igreja Peniel Sede. A sala, entrei dentro daquela sala, uma das primeiras salas,
Ninguém usava aquela sala, era uma sala de depósito. E ali eu me ajoelhei naquela cadeira. Eu nunca esqueço aquele dia, porque foi um dia muito especial na minha vida. Foi um dia onde eu pude perceber mais ainda a graça e a misericórdia de Deus. E eu pude orar, e orar com toda a intensidade do meu coração, e dizer: Jesus, eu não tenho outra razão para viver, não tenho outro motivo para viver. E é verdade, porque Jesus, Ele recebe a nossa oração. Nós somos esse incenso. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre esse incenso começa a pegar fogo, a estar em brasa viva, e ele começa a desprender um cheiro suave, uma fumaça suave, que chega às narinas de Deus, e Deus aceita e recebe a oração, porque o Espírito Santo está ali movendo aquela oração, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, para que tudo isso acontecesse. Levante-se nesta hora, e assim também na sua vida hoje. Deus, Ele pode ouvir a sua oração. Permita que o incenso de Deus venha sobre a sua vida. Permita que o fogo de Deus venha sobre a sua vida, e o seu coração como incenso venha então permanecer em brasa viva, em oração a Deus. Pessoas que não oram, ou que nunca oraram com intensidade, com clamor, não experimentarão, nunca experimentarão a glória do Deus amado, do Pai eterno. Tão importante a oração, querido, de um coração quebrantado, que a Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não desprezará, jamais. O Senhor está presente, está perto, bem perto daqueles que o buscam em verdade. Buscar-me-eis e me achareis, quando orardes de todo o coração, quando buscar de todo o coração, quando o seu desejo for Jesus, o Espírito Santo de Deus vai aumentar a intensidade do amor, e derramará o amor dele no seu coração, e cada vez mais você vai querer Jesus. Você nunca mais vai querer ninguém mais. Você não vai querer o mundo, você não vai querer a sua glória, você vai querer viver para a glória de Deus, porque Ele te conquistou em amor. Se você deseja, então, querido, você deseja que Jesus te ajude nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se há alguma dificuldade que você está travando e não tem conseguido desvencilhar disso, se você tem passado por situações difíceis, onde você não tem conseguido buscar a Deus, vem aqui à frente para ser liberto, em nome de Jesus. Venha rápido, venha rápido. Se você tem dificuldade, fraqueza, Deus, em qualquer área da sua vida espiritual, relacionamento com pessoas, sai do seu lugar, venha à frente. Dificuldades com relação à sua fé, em nome de Jesus, apresente diante de Deus seu coração, apresente diante de Deus a sua vida. Diga para Deus: Deus, eu tenho pecado contra ti. O louvor pode vir, pode estar isso. Eu tenho pecado contra ti, eu tenho sido desobediente ao Senhor, eu tenho me afastado do altar, eu tenho me afastado do lugar santo, mas eu quero me voltar novamente para ti, eu quero voltar para o Senhor, eu quero estar de volta como incenso nas tuas mãos, para que esse incenso venha então ser aceso, em nome de Jesus. Vamos orar. Ore nesta hora enquanto o louvor canta, ore neste momento, apresente a sua vida, apresente o seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Santo, Santo.
Nesta hora, querido, ore e apresente Deus sua vida. Neste primeiro momento eu vou ungir todos, independentemente. E se você quer servir a Deus, na hora que você for ungido, você vai estar dizendo: Deus, eu quero te servir, eu quero realmente servir as pessoas, eu quero exercer aquilo que o Senhor me chamou para ser, intercessor em favor das vidas, em favor das pessoas. Eu quero que o teu Espírito venha fluir na minha vida, o amor de Deus para com as pessoas, em nome de Jesus. Eu vou ungir todos. Alguns serão para que Deus ajude nos momentos difíceis de fraqueza, outros, além disso, será também para que Deus venha te usar como sacerdote, intercessor, te usar para que outros venham ser alcançados, em nome de Jesus. Deus mesmo vai estar falando no seu coração e te mostrando, e você mesmo vai estar dizendo para Deus o que você quer. Você quer que Deus sim te ajude, fortaleça, mas você quer também ser canal de bênção. Você quer ser abençoado, mas você quer também, você deseja também que outros sejam abençoados através da sua vida. Essa é a função do sacerdote, ser bênção. Essa é a função do sacerdote, elevar a palavra de Deus, interceder. Essa é a função do sacerdote, e Deus nos chamou também para sermos um reino sacerdotal. A igreja é chamada para isso. Todos os crentes, todos os servos, todos os filhos de Deus são chamados para isso. Aleluia.
batiza-nos, fogo que consome, nós te desejamos. Chama tua voz, chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos, e nos dê mais paixão por ti, e nos dê mais paixão por ti, e nos dê mais paixão por ti, e nos dê mais paixão por ti. Quão profundo, alto, largo é teu amor. 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 E nos dê mais paixão por ti, e nos dê mais paixão por ti, e nos dê mais paixão por ti. Incendeia-nos, Senhor, incendeia-nos o teu poderoso amor. Move-nos, Espírito Santo de Deus, e nos dê mais paixão por ti, e nos dê mais paixão por ti, e nos dê mais paixão por ti, e nos dê mais paixão por ti. Tão profundo, alto, largo é teu amor. Tão profundo, alto, largo é teu amor. Tão profundo, alto, largo é teu amor. Tão profundo, alto, largo é teu Move-me, Senhor, mova o teu amor em nós, para te servir, Senhor. Dá-nos espírito voluntário, um coração desperto, disposto para ti, no mover do teu amor. No mover do teu amor.
Senhor, teu poder quebrando as cadeias, quebrando as barreiras. Com teu poder, com teu Espírito, vivificando corações, fortalecendo os corações, na força do seu poder, do seu amor. Como rio furioso, sopre como vento, venha como fogo, flua como rio furioso, sopre como vento, venha como fogo, flua como rio furioso, sopre como vento, venha como fogo, flua como rio furioso, sopre como vento, venha como fogo. Como rio furioso, sopre como vento, venha como fogo, flua como rio sopre Senhor, venha como fogo, venha como fogo.
eu sem teu amor? Como mar sem ondas, assim sou eu sem ti. Como o sino que retira, assim sou eu sem teu amor. Como o mar sem ondas, assim sou eu sem ti. Então vem, flua como um rio, rio furioso, sopre como vento, venha como fogo, flua como um rio, rio furioso, sopre como vento, venha como fogo, flua como um rio, rio furioso, sopre como vento, venha como fogo, flua como um rio, rio furioso, sopre como vento, venha como fogo. Do teu poder e nos ter mais paixão por ti, e nos ter mais. Aleluia, levante a sua mão, querido, e diga: mais paixão por ti, Senhor. Mais paixão por ti. Senhor Deus de toda glória, te adoramos, te glorificamos, Senhor, porque Tu és fiel, porque Tuas mãos, ó Deus, estão sobre a nossa vida, para nos guardar, nos abençoar e nos livrar de todo o mal. Eis-nos aqui, Senhor, como pequenos diante de Ti, imperfeitos, reconhecendo que somos pó, que somos frágeis, que somos vasos de barro, mas são nesses vasos de barro que o Senhor escolheu colocar a Tua glória, colocar e dar o Teu Espírito, tesouro imensurável em vasos de barro, tesouro tão precioso, ainda que em vasos de barro. Este é o nosso, a nossa alegria, é o nosso desejo, que cada vez mais a Tua glória esteja sobre nós e em nós, o Teu Espírito esteja em nós e fluindo na nossa vida. Glorifica o Teu nome, Pai, em cada um aqui,
e abençoe, trazendo a tua paz e a tua alegria, trazendo, ó Deus, um transbordar, ó Deus, de uma alma saciada por teu amor, saciada por tua graça. Te agradecemos, Senhor. Bendito é o teu nome. Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, a minha alma é alimentada, é saciada por ti. Tu és o pão vivo que me alimenta meu coração de alegria, de satisfação. Tu és a minha força em tempo de fraqueza. Tu és a minha rocha. Por isso eu te louvo e te adoro e declaro: minha vida é tua, para a tua glória, hoje e sempre. Aleluia! Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém? De todo o teu coração mais forte. Glória a Deus. Amém. Amém. Dê um abraço à pessoa que está perto de você. Diga para essa pessoa: Jesus é a tua rocha. Ele é o teu sumo sacerdote que cuida de você. Amém? Glória a Deus. Olha, vamos ainda louvar o nosso Deus. Olha, essa semana é uma semana de grande desafio. Ore, lute. Deus te chama para você ser sacerdote na sua casa, ser sacerdote no seu local de trabalho, ser sacerdote na sua rua. Seja sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque. Não sumo sacerdote como Jesus, mas sacerdote, ainda que não seja judeu, nem da casa de Arão, mas Jesus nos fez um reino sacerdotal. Vamos louvar o nosso Deus enquanto cantamos. Pode estar trazendo o seu dízimo, sua oferta. Se houver pedido de oração, pode trazer aqui à frente. Depois temos aí algumas coisas rápidas para refazer e orar. Então, em nome de Jesus, vamos louvar o nosso Deus. Amém? Aleluia. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus, nós te rendemos graças, Pai, te agradecemos pela tua glória, pelo teu poder,
neste lugar, Senhor. Nós te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas, que o Senhor esteja mesmo abençoando a casa dos teus servos, derramando dos céus chuvas de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós temos também aí, querido, a ganhadora dos prêmios. Vem cá, Vilma. Vem a Viviane, porque foi a Viviane que passou para ela o bilhete, né? Traga aí os prêmios. É isso, passe para aqui para Vilma. Vem aqui para frente primeiro. Vilma que foi a sortuda. A sortuda. Mas nós é que fomos também abençoados com a presença dela aqui, né? Nós fomos aqui honrados com a presença dela. É bem-vinda. E o que nós queremos também desejar é que você volte sempre. Que essa seja a primeira de muitas outras. Amém? Pode passar o prêmio. Aê, cadê a foto? Tem foto não, gente? Todo mundo está sem celular? Ajude aqui isso. Comprou quantos bilhetes? Comprou 2. Pois é isso aí. Viu? Deus abençoe. Parabéns. Amém. Amém. Vem cá, você que vendeu para ela, né? Pois é, então tá bom, mas parabéns também. No último dia. Pois é, muito bem. É assim mesmo. Então tá bom. Também nós temos os aniversariantes da semana. A irmã Édia não pôde vir, mas ela fez aniversário na sexta-feira. E a nossa querida Thaisa e o nosso querido irmão. Que irmão? Já orei? Mas a gente ora de novo. É bom orar por você. Venha. Venha, Thaisa. A Thaisa também, Carla, né? Carla, venha, Carla. Carla. Não deixe a sua irmã sozinha. Não deixe sua irmã aqui sozinha. No mesmo dia, o João Gabriel nasceu no mesmo dia que ela. Quase no mesmo horário? Sério? É a unção dobrada. Unção dobrada. Nada. Mais alguém fez aniversário essa semana? Não? Quem que faz amanhã? Venha também, Nil, está bem perto. Vamos já orar hoje. Já entra no dia de aniversário abençoada. Não sei se vem na terça, então já ora hoje. Muito bem. Pois é. Aqui se eu for chutar, né? Se eu for chutar a Nilda uns 29 anos, Carla 17. Thaisa 15? João tem 30. Amém? Levante a mão então nessa hora, querido. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti, queremos Te louvar, Senhor da glória, pela vida dos Teus filhos que estão fazendo aniversário ou que já fizeram aniversário essa semana, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando mais uma vez, ó Deus, a vida de cada um deles. A vida de João Gabriel, ó Deus querido, que o Senhor continue abençoando, trazendo a Tua vitória sobre a vida dele, trazendo a Tua graça sobre ele, ó Deus, abrindo as portas que precisam ser abertas, a nível de estudo, a nível de faculdade, a nível, ó Pai querido, de poder estar realizando a Tua obra aonde o Senhor quer, em nome de Jesus. Abençoa a vida de Thaisa também, Deus, que fez aniversário no mesmo dia que João, dia 9 de julho, o Senhor continue abençoando a vida da Tua serva, derramando sobre ela a graça, dando a ela forças, unção, sabedoria, ao lado do seu esposo, para criar os seus 2 filhos, derramando sobre ela, Pai, uma unção nova, renovadora, em nome de Jesus. Continue dando a ela também, Pai, frutos para que ela possa Te glorificar. Te agradecemos pela vida também, Deus, de Nilda,
faz aniversário amanhã. O Senhor continua abençoando a tua filha, derramando sobre ela a unção do alto, fortalecendo a sua vida, dando a ela ânimo novo nesse dia em que ela irá completar mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe, ao lado dela o seu esposo Edson, que o Senhor abençoe também, e que ela possa receber de ti o que ela mais deseja nesse dia. Também te agradecemos pela vida de Carla, que fez aniversário também essa semana que termina. Que o Senhor abençoe, ó Pai querido, a vida dela, que o Senhor continue a abençoá-la, a derramar sobre ela a graça do Senhor, para que ela possa cada dia, Senhor, refletir o teu amor e ser, ó Deus amado, serva que possa glorificar junto ao seu esposo, junto ao seu filho, e ganhar almas para ti. Pai, usa a vida de Carla para que outros venham a chegar ao Senhor. Unge as mãos da tua filha, dá a ela, ó Deus, realmente, Pai, graça, autoridade para repreender as obras malignas e para que ela possa então refletir a tua glória. Te agradecemos ainda pela vida da irmã Ed, que não está aqui. Em ocasião oportuna iremos orar por ela, mas que o Senhor abençoe desde já, que o Senhor derrame sobre ela a unção do alto e dê ela forças físicas, saúde, renova a saúde da tua serva, para que ela possa, ó Deus, estar ali cuidando da sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe mais uma vez. Parabéns, 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 né? Amém, amém, acabou. Vamos orar, agradecer a Deus. Sim, olha, quem nos visita hoje a primeira vez é Vilma e Isa. Isso mesmo, né? Isa, Deus te abençoe, Isa e Vilma. Isa é convidada de Thaisa, é isso mesmo? Vamos dizer então para elas: sejam bem-vindas, em nome de Jesus, e volte sempre também o quê? Amém, em nome de Jesus. Levante a sua mão nesta hora. Pai, agradecemos a Ti por este culto, leva-nos de volta ao nosso lar, na proteção e graça do Senhor. Que haja a cobertura do sangue do Cordeiro sobre Ti, querido. Que a bênção do Senhor venha ser derramada e transbordar sobre a sua vida, alcançando toda a sua família, em nome de Jesus. E que o amor do nosso Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, e a consolação e poder do Espírito Santo seja contigo, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Terça-feira, venha também orar no